Graça e paz, irmãos. Aos irmãos de Israel, ontem fez 4 semanas que estamos em guerra. No livro de Mateus 24, versículo 38 e 39, assim diz a palavra do Senhor, Yeshua HaMashiach. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meu nome é Marcos Gonzalez, servo do Deus vivo. Ouça que o Espírito Santo revelou. Amados, hoje nós vamos conhecer os mistérios da sexta trombeta de Apocalipse. Conforme vimos nas trombetas passadas, não estamos mais tratando o alimento da palavra de Deus como leite. Estamos bem avançados nas revelações. Estamos na hora do alimento sólido, para que os homens da terra sejam advertidos. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Vejamos. Em Apocalipse 9:13, a sexta trombeta. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Amados, dentro desta trombeta são vários eventos consecutivos que vamos aprender os mistérios. No grande rio Eufrates, junto ao grande rio Eufrates, existem, na realidade, 4 personalidades, 4 mentalidades, os 4 ventos que sopram nos 4 cantos da terra. Em Gênesis 2:10, rio do Éden. Saía um rio do Éden, que procedia do paraíso de Deus, para regar o jardim. Dali se dividia e tornava-se em 4 braços. São eles o rio Pison, o rio Gion, o rio Tigre e, por último, o Eufrates. Suas características. Do rio Pison, o nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro desta terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra de ônix. Amados, esta primeira referência de personalidade trata-se dos filhos de Israel. Mas por quê? Aonde nós vimos isso? O ouro, ele trata-se de um metal valioso, ele não é tão maleável pela sua resistência e valor. Entretanto, o ouro também é considerado como simbologia do poder de Deus. Ali há bidélio. Olha o mistério, amados. O bidélio, ele é uma goma extraída de uma árvore, cujo perfume ele é muito parecido, ele chega a imitar a mirra. A mirra é uma árvore
que também fornece uma goma. E essa goma, quando ela é extraída, ela é numa tonalidade vermelha. Profeticamente, amados, o perfume da mirra é como se fosse o perfume suave do Senhor Jesus, do sangue vertido na cruz como salvação. O detalhe, amados, é que o bidélio é a falsa mirra, assim como nos dias de hoje, nas profecias de Israel, surgirá o falso Messias. Então estamos chegando nos mistérios em que, revelados pelo Espírito Santo, não há no mundo. Chegando na pedra de ônix, essa é a pedra que ela faz parte do peitoral do sacerdote, o primeiro sacerdote Arão. Então temos as características do ouro, que é o poder de Deus, sobre os filhos de Israel, do bidélio, que é a falsa mirra, o falso Messias que surgirá, e a pedra de ônix, que se trata do sacerdócio, o primeiro sacerdócio. Então chegamos que referência da descendência de Abraão, os filhos de Israel. Então aqui trata-se do rio Pison. Vamos ao próximo. O rio Gion. O nome do segundo rio, Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. Vamos saber o que é. A referência à descendência dos egípcios, porque cultuavam deuses politeístas, amados, idólatras, abominação da idolatria. Gion significa turbulência das águas, nome hebraico da Etiópia, que significa trevas. Então, amados, este segundo rio, ele trata-se da personalidade da religião idólatra, a religião romana. Vamos ao próximo. O rio Tigre, Idekel, significa tigre rápido. O tigre, a sua personalidade, ele não é tão majestoso quanto o leão, porque o tigre, ele age por impulso. Assim é a personalidade que age pela lei. Vejamos, o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E a Síria, amados, onde é a terra do Iraque e da Turquia, a religião muçulmana do Islã. Então temos a terceira personalidade. E a quarta? O rio Eufrates. Vejamos outra revelação, amados. Que se não fosse o Espírito Santo, nós não teríamos a revelação dos seus mistérios. O mistério de Deus. O rio Eufrates, em hebraico, significa água doce. Como Jesus, água da vida, palavra da vida. Com 3 nascentes. Poucas pessoas sabem que o rio Eufrates tem 3 nascentes. A primeira procede das montanhas da Armênia. A segunda é Frate ou Carazu, Rio Preto, na cidade de Erzerum. Difícil, né? Vamos de novo. Erzerum. Essa segunda nascente, amados, ela tem a referência de ser significado do Rio Preto. Muitos poderiam afirmar, mas preto é opressão. Amados, na cultura ocidental, na cultura oriental do Oriente Médio, para os hebreus, o preto tem o significado do renascimento. Então, ele é o rio do renascimento e da ressurreição. Vamos ver os mistérios.
E a terceira nascente é Mulhat, rio do desejo, entre Ararat e Quebam Madem. Amados, rio do desejo, Rio Preto e das montanhas, tem o significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque quem procede das montanhas, que é todo o rio Eufrates, que é o rio doce, palavra de Deus, que através do seu Filho, o Cordeiro que ressuscitou, e através do Espírito Santo, que fará a união profética, assim como no livro de Cantares, o noivo e a noiva, o Espírito Santo, ele que procede essa união entre o noivo e a igreja, que é a noiva. Por isso, esse mistério, amados, existe uma profecia que está sobre Apocalipse 16, que trata-se da sexta praga, do derramar das 7 taças da ira de Deus, onde o rio Eufrates, ele seca-se. O que nós vimos e vemos nesta profecia, quando ele secar, é a retirada do Espírito Santo de Deus da face da terra, para que o anticristo ele proceda com a profecia. Continuando nos mistérios dos sonhos de Daniel 7, os animais simbólicos, nós vamos ver essas 4 personalidades, os 4 ventos. Depois disso, continuei olhando e vi outro animal semelhante a um leopardo. E tinha 4 asas de ave nas costas, os 4 ventos. Este animal tinha 4 cabeças e foi-lhe dado o domínio. Aqui, amados, nós já tivemos oportunidade, nós temos um vídeo que foi lançado em 2022, há mais de um ano, revelando os mistérios dos sonhos de Daniel, capítulo 7. Nesta oportunidade, nós vimos o leão da tribo de Judá com as 2 testemunhas. Aqui a referência dos 4 ventos, o que nós estamos vendo agora, as 4 personalidades. Aqui o urso, a referência do adversário, com a trindade do maligno. E aqui, por último, nós vemos a personificação do anticristo, o filho do pecado, que em breve vai se apresentar. A profecia no livro de Ezequiel, falando das irmãs gêmeas. Disse-me mais o Senhor, filho do homem, julgarias a Olá e a Olibá? Amados, continuando, mostra-lhe, pois, as suas abominações. Elas adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos. Aqui são os juízos da religião muçulmana, o sangue nas mãos dos seus juízos, com os seus ídolos, aqui já é a igreja romana, até os seus filhos que de mim geraram, presta atenção, amados, na primeira trombeta de Apocalipse, o que se revelou da verdade, está aqui. Aí até os seus filhos, da igreja idólatra romana, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo, para os consumirem. Nós vimos, amados, isso já sucedeu na primeira trombeta. Então, aqui trata-se das irmãs gêmeas, aquelas que adulteraram. E elas se uniram, amados. Trata-se da igreja romana e da religião do Islã. Vejamos.
Em 2022, foi lançado um vídeo neste canal, revelando os mistérios de Daniel 7. Nesta oportunidade, eu falei das 10 nações da União Mundial que tem seus 10 reis e virá o 11º rei. Entretanto, o que era para o senhor Antônio Guterres, o secretário atual, o presidente da ONU, ainda não entregou o poder. Foi prorrogado por mais alguns anos. E assim nós vamos ver o 11º que ainda não veio. Continuando. Aqui nós vemos o Crislã, é a união do cristianismo, a religião romana, com o Islã, a religião muçulmana, que cultua o Alcorão e as suas orientações. Aqui, amados, nós vemos que houve uma união, um tratado em Abu Dhabi em 2019. O que nós vimos é um ecumenismo que trata-se do Crislã, o cristianismo com o Islã. E aqui o tratado. Portanto, duas personificações dos 4 ventos da terra, os 4 anjos que foram soltos. E os outros 2, nós sabemos que tratam-se das 2 testemunhas, que são os filhos de Israel e nós, os gentios. Zacarias 4,14, os 2 povos ungidos. Então, ele disse, estes são os 2 ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra, as 2 oliveiras que vertem de si óleo. Também temos um vídeo a respeito das 2 testemunhas. Também já praticamente há 1 ano que foi postado. Vale a pena ver, amados. Em Números 10, as trombetas de prata. Amados, no Velho Testamento, no livro da Lei, a profecia das 2 testemunhas na forma de trombetas de prata. Vejamos. Disse o Senhor a Moisés, a Moshe, faze 2 trombetas de prata batida. Elas te servirão para convocar a congregação e dar ordem para a partida dos arraiais. Amados, em analogia alfa-ômega, nós vemos que esta é uma profecia das 2 testemunhas. A partida dos arraiais trata-se do arrebatamento. A convocação é o ajuntamento. Agora, o detalhe mais impressionante, aquilo que o Senhor, o Espírito Santo, revelou, é que quando ambas, não é uma, ambas soarem, toda a congregação se ajuntará a ti. A quem? A Moisés, a Moshe, profeticamente o Espírito Santo. A congregação se ajuntará à entrada da tenda da congregação, o santuário. Então, fala-se da partida que é o arrebatamento, a preparação. Então, aqui, as trombetas de prata, profeticamente, são as 2 testemunhas. Quando ambas, as juntas, soarem, toda a congregação se ajuntará ao Espírito Santo, à entrada da tenda, prontas para o arrebatamento. Em Apocalipse 11, 3, 4, as 2 testemunhas. E o Senhor disse,
e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de humildade. Nós vemos alguns espetáculos na internet em que pessoas se vestem de saco, literalmente. Não é isso, amados. Profeticamente, dentro da revelação, se vestir de saco é humildade. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Continuando os eventos da sexta trombeta, as três pragas. Por essas três pragas foi morta a terça parte dos homens. Isso que João, na ilha de Patmos, arrebatado, ele viu. Três pragas. Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das bocas. Amados, isso é a comunicação, aquilo que era falado, procedeu guerra. Após o avanço da comunicação da tecnologia, no século XVIII, quando Thomas Edison inventou acidentalmente a eletrônica, iniciou-se as guerras dos quatro ventos. No século XIX, a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Isto porque começou a operação dos quatro ventos, as quatro personalidades, as quatro mentalidades que predominam até os dias de hoje sobre a face da Terra. E na Segunda Guerra Mundial, observando que na igreja primitiva, até a Idade Média e aos tempos contemporâneos, houve a perseguição à igreja. Mas em 1946 até 1946, o que houve? A Segunda Guerra Mundial, com esta personalidade como o anticristo. Na igreja primitiva, quem era o anticristo? O imperador. Após alguns anos depois surgido, quem é o segundo anticristo? Esta personalidade. Perseguiu os filhos de Israel, dizimou mais de 6 milhões de pessoas, dos filhos de Israel. A marcha para a guerra, e nesta guerra mundial também teve os eventos das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Não poderíamos deixar de comentar, amados. E brotou a figueira. Em 1948, mais precisamente no mês de maio, a nação de Israel voltou a ser nação. Vejamos, em Mateus 24, a profecia: aprendei agora esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. A nação de Israel voltou a ser país reconhecido pelas outras nações. Então nós vemos que, dentro das trombetas, profeticamente, o sol já escureceu, que é a luz da palavra. A lua perdeu seu brilho. Acabou o tempo, amados. A figueira brotou há mais de 75 anos. Acabou o tempo. Entretanto, as estrelas não caíram ainda. Trata-se dos filhos de Israel. Isto porque o filho do pecado não se manifestou ainda, com o seu poder e com a sua marca. Aqui, uma ilustração dos 70 anos da libertação de Israel como nação reconhecida pelas nações do mundo. Hoje, atualmente, já com 75 anos deste fato. Em Apocalipse 10, 8, continuando os eventos da sexta trombeta. Então a voz
que eu do céu tinha ouvido, João, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Em outras oportunidades, amados, nós já revelamos que sobre o mar é o mundo, as nações do mundo. A terra, onde estão as árvores, onde estão a erva verde, o servo de Deus, propriamente a igreja. Então, este anjo, amados, ele está falando para o mundo e para a igreja as boas novas de revelação, procedente do Espírito Santo do Senhor. Então, o anjo, ele traz em suas mãos um livrinho que profeticamente ele entrega para a terra e para o mundo. Um exemplo, uma ilustração de que o Espírito Santo fornecendo o livrinho, que são as revelações para os servos de Deus na face da terra, para que haja uma nova profecia, para que os dois ungidos da face da terra, as duas testemunhas, possam unir as suas asas e assim cumprir as profecias, escrituras da Bíblia, das escrituras sagradas que procedem do Senhor. Apocalipse 10, 10. O doce e o amargo. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Este é quem? João. Na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Amados, trata-se do conhecimento do bem e do mal. A igreja hoje ela não pode ter mais como alimento o leite, mas sim o alimento sólido. Conhecer as profundas revelações que o Espírito Santo do Senhor está concedendo como direção e caminho da salvação, o selamento dos servos do Senhor. Aqui a referência do livrinho, e uma referência literal de comer o livrinho. Amados, comer as Escrituras é ler, é entender, é se alimentar da palavra. E quem aprender analogia alfa-ômega, saber que o Senhor colocou os mistérios no passado, no presente e no futuro, como eventos sucessivos, passado, presente e futuro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O ministério do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as revelações. Então, sejamos sábios, inteligentes, que temos que ler, temos que ter o Espírito Santo para nos capacitar a entender as profecias que são necessárias para o dia de hoje, para o breve momento. A nova profecia. Então foi-me dito, importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis, as boas novas de revelações das palavras fechadas e seladas, em Daniel 12, da sã doutrina, o verdadeiro caminho da salvação, se cumprirá os mistérios de Deus. E assim, com o batismo com o Espírito Santo, o Senhor dará poder às testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de humildade. Amados, trata-se do selamento dos servos de Deus, através da sã doutrina e dons espirituais. O selamento também está descrito no 6º selo de Apocalipse, também já postado neste canal. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, a palavra de Deus, as boas novas de revelação, tendo o selo do Deus vivo, tendo o Espírito Santo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos, os 4 ventos da terra,
a quem fora dado o poder de danificar a terra através das suas pragas, e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, que são os homens, até que tenhamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Estamos na época do selamento, mas precisamos efetivar da procedência das novas profecias, como o processo de purificação da humanidade, que joga por terra a idolatria, o espiritismo, doutrinas de demônios. Apocalipse 11:7, o último holocausto, o amargo, amados. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e matará. Esse é o amargo, amados. É a verdade absoluta da sã doutrina das profecias. As duas testemunhas serão o último holocausto. Templos vivos ficarão mortos por 3 dias e meio. E após a ressurreição, então ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. Quem é esse? É Yeshua HaMashiach, assentado nas nuvens. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Trata-se do arrebatamento, amados, da igreja fiel. Os 144.000 e os remidos, o Cordeiro vivo, serão arrebatados. Em Mateus 24:31, cumprindo-se as profecias, Yeshua HaMashiach enviará seus anjos com grande clangor de trombeta. Amados, aqui já se trata da última trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. As duas testemunhas formando a igreja fiel será arrebatada. Aqui uma ilustração dos que ficarão na face da terra para receber os juízos da ira de Deus, as 7 taças que serão derramadas após o arrebatamento da igreja. Em Apocalipse 3:12, a quem vencer eu farei coluna do templo do meu Deus, onde jamais sairá. Quem está falando? Yeshua HaMashiach, o Messias, Jesus. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de meu Deus, e também do meu novo nome. Amados, estas foram as revelações da 6ª trombeta de Apocalipse. Não estamos mais em tempo de nos alimentar ou alimentar a igreja com leite. Estamos no tempo do alimento sólido. Necessário é profetizar novamente, amados. Graça e paz, shalom para os irmãos de Israel.